Capítulo 1 Convicção do pecado. A peregrinação cristã. Caminhando pelo deserto deste mundo, cheguei a certo lugar onde havia uma caverna, onde me deitei para dormir e tive um sonho. Em meu sonho, vi um homem de pé, vestido em farrapos e de costas para sua casa. Ele tinha um livro nas mãos e uma carga pesada nos ombros. Eu ouvi abrir o livro e lê-lo, e enquanto lia ela chorou e tremeu. Salmo 38 versículo 4, Isaías capítulo 64 versículo 6, Lucas capítulo 14 versículo 33, Hebreus capítulo 2 versículo 2 e 3. E não podendo se conter, gritou em desespero, dizendo: O que devo fazer? Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 37. Nesse estado lamentável, ele voltou para casa, tentando esconder sua dor para que sua esposa e filhos não percebessem. Mas ele não podia ficar calado por muito tempo, porque seu sofrimento piorou. Por fim, ele disse: Ó, minha querida esposa, e vocês, filhos do meu coração, estou aflito por causa de um fardo que me oprime. Além disso, sei de boa fé que esta nossa cidade será queimada com fogo do céu. Todos morreremos nele se não encontrarmos uma maneira de escapar, o que ainda não percebo. Sua família ficou chocada, não porque acreditaram no que ela disse, mas porque pensaram que ela estava tendo um ataque de pânico. A noite avançava e eles esperavam que o sono acalmasse seu cérebro, então correram para colocá-lo na cama. Mas a noite era tão angustiante quanto o dia. E em vez de dormir, passou chorando e gemendo. Quando amanheceu, perguntaram-lhe como se sentia e ele respondeu: Sinto-me pior. Ele começou a falar com eles novamente, mas eles começaram a endurecer. Parecia-lhes que tratá-lo com dureza e mau humor o faria reagir. Às vezes eles o provocavam, às vezes o repreendiam e às vezes o ignoravam. Por isso, retirou-se para seu quarto para chorar sua infelicidade. Ele iria ao campo para orar por eles com pesar e também para aliviar seu próprio sofrimento. Ele caminhou sozinho pelos campos, às vezes lendo e às vezes orando. E assim os dias foram passando. Evangelista, fornece direção. Certa vez, enquanto caminhava pelo campo como costumava fazer, lendo seu livro, e em grande angústia, ele gritou como havia feito antes, dizendo: O que devo fazer para ser salvo? Atos dos Apóstolos capítulo 16 versículos 30 e 31. Vi também que ele olhava para um lado e para o outro, como se fosse correr, mas não sabendo que caminho seguir, ele ficou onde estava. Então eu vi um homem chamado Evangelista se aproximar dele, que lhe perguntou: Por que você está chorando? Ele respondeu: Senhor, vejo pelo livro que tenho em mãos, que estou condenado à morte e que mais tarde serei julgado. Hebreus capítulo 9 versículo 27. Não quero o primeiro, Jó, capítulo 14, versículos 21 e 22, e não estou preparado para o segundo, Ezequiel, capítulo 22, versículo 14. Por que não queres morrer já que tantos males te perseguem? O homem respondeu: Porque temo que o fardo que carrego sobre meus ombros me afunde ainda mais na sepultura. Se esse é o seu estado, respondeu Evangelista, por que você fica sem fazer nada? Porque não sei para onde ir, respondeu.
Então o evangelista, apontando para uma planície muito capciosa, disse-lhe: vês aquela porta estreita ao longe? Mateus capítulo 7 versículo 14. Você não pode ver o brilho de uma luz à distância? Salmo 119 versículo 105, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19. Acho que sim. Então ele disse a ele, evangelista, não perca de vista aquela luz, vá direto para ela e você verá a porta que, quando você bater, ela se abrirá e você será informado sobre o que fazer. E vi em meu sonho que o homem começou a correr, mas ele não tinha ido longe quando sua esposa e filhos, vendo-o, começaram a clamar, implorando que ele voltasse. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Mas o homem tapou os ouvidos e continuou correndo, exclamando: vida! Vida! Vida eterna! Sem olhar para trás, ele continuou correndo em direção ao centro da planície. Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Vizinhos hostis, teimosos e flexíveis. Os vizinhos também saíram para vê-lo correr, e alguns zombaram. Jeremias capítulo 20 versículo 1, e outros gritaram para ele voltar. 2 deles decidiram forçá-lo a recuar. Um foi chamado de obstinado, e o outro de flexível. Eles logo o alcançaram. Então o homem lhes disse: vizinhos, por que vocês vieram? Ao que eles responderam: para convencê-lo a voltar. Mas ele lhes disse: de modo algum. Você mora na cidade da destruição, onde nasci. E tenho certeza de que mais cedo ou mais tarde, morrendo ali, eles afundaram mais fundo do que a sepultura em um lugar que queimara com fogo e enxofre. Deixe-me, vizinhos e mais, venha comigo. O que, disse, teimoso, vamos deixar nossos amigos e confortos. Mateus 19 versículo 22. Sim, ele disse, cristão, pois esse era o nome dele, porque tudo o que você abriria mão é pouco comparado ao que procuro desfrutar. Segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículo 18. E se eles me acompanharem, e permanecerem firmes, terão o mesmo que eu, porque há fartura para todos. Lucas capítulo 15 versículo 17. Venha comigo e verifique se estou falando a verdade. Que coisas você está procurando, que você deixa o mundo inteiro para encontrar luz? Lucas capítulo 14 versículo 33. Procuro uma herança incorruptível, pura e imarcessível. Primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 4. Está guardado no céu e seguro lá, para ser dado no devido tempo àqueles que o buscam sinceramente. Hebreus capítulo 11 versículo 16. Se quiser, leia isso no meu livro. Fora com seu livro. Você vai voltar conosco ou não? Não, nunca, ele disse, cristão, porque eu já pus a mão no arado. Lucas capítulo 9 versículo 26. Então ele disse flexível: se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas em cuja busca são melhores que as nossas, meu coração estará inclinado a acompanhá-lo. Mas um tolo, disse, teimoso. É que, vizinho teimoso, estou começando a entender. Estou determinado a ir com este bom homem e confiar nele, disse flexível. Dirigindo-se a Christian, ele continuou dizendo: você sabe o caminho para este lugar tão desejado?
Um homem chamado Evangelista indicou-me uma porta estreita à frente, e lá eles nos darão instruções sobre o caminho. Vamos lá, bom vizinho. Vamos. E os dois saíram juntos. Eu volto para o meu lugar, ele disse, obstinado. Não vou dar ouvidos a um cavalheiro tão equivocado e fantasioso. Quando o obstinado se retirou, Cristão e flexível atravessaram a planície conversando assim: venha, vizinho, Cristão, já que só restamos nós dois, conte-me mais sobre como estão as coisas e como para apreciar a luz quando chegarmos. Cristão respondeu: existe um reino eterno, e a vida eterna nos será dada, mas que habitaremos para sempre nesse reino. Isaías capítulo 65 versículo 17, João capítulo 10 versículos 27 a 29. Bendito! E que mais? Receberemos coroas de glória e vestes resplandecentes como o sol no firmamento. Mateus, capítulo 13, versículo 43, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Isso é lindo, e o que mais? Não haverá mais choro nem dor, porque o Senhor do reino enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isaías capítulo 25 versículo 8, Apocalipse capítulo 7 versículos 16 e 17, e capítulo 21 versículo 4. Bem, meu bom amigo, fico muito feliz em ouvir essas coisas. Vamos aumentar o ritmo. Mas, Christian, disse, não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa dessa carga que carrego nos ombros. Capítulo 2. Em busca do Salvador. O pântano da desconfiança. Agora, quando terminaram de falar, aproximavam-se de um pântano pantanoso que havia no meio da planície, e os dois, por não terem prestado atenção, caíram na lama. O nome do pântano era Desconfiança. Aí, então, eles chafurdaram por algum tempo e ficaram cobertos de lama porque não viram os degraus de pedra no meio, e Cristão, por causa da carga que carregava, começou a afundar na lama. Então ele disse flexível: "Oh, Christian! E agora o que faremos?" "Eu realmente não sei", ele respondeu. Com isso, flexível começou a perder a paciência, e disse ao companheiro: "É essa a felicidade de que você me falou? Se tivemos tanto azar no início, o que podemos esperar daqui até o final da nossa jornada? Se eu sair vivo dessa, deixo você curtir aquele país sozinho." Fazendo alguns esforços desesperados, conseguiu sair do pântano, pelo lado que ficava perto de sua casa. Lá foi ele e Christian não o viu mais. Assim, Cristão foi deixado à própria sorte no pântano da desconfiança. Ele continuou lutando para alcançar a borda mais distante de sua casa e mais perto da porta estreita. Ele conseguiu chegar lá, mas não saiu do pântano por causa da carga que carregava nas costas. Mas eu vi, em meu sonho, chegar um homem chamado Ajuda, que lhe perguntou o que ele estava fazendo ali. "Senhor", Christian disse a ele, "um homem chamado Evangelista me dirigiu para aquela porta, para que eu pudesse escapar da ira vindoura, e quando eu estava a caminho, caí aqui." Então Ajuda disse a ele: "Mas por que você não procurou os degraus?
O medo tomou conta de mim de tal forma que tomei o caminho mais curto e caí neste pântano. Me dê sua mão. Ele deu a ele, e, ajuda, o levou para o continente, ordenando-lhe que continuasse seu caminho. Salmo 40, versículo 2. Mas, cristão, aproximou-se dele e perguntou-lhe: Senhor, visto que este é o caminho da cidade da destruição até aquele portão, não poderia este caminho ser consertado para que os pobres viajantes possam passar por aqui com mais segurança? Este pântano, dito, ajuda, é causado pelos muitos medos e dúvidas que aqui se instalam. Engoliu pelo menos 20.000 carros cheios de instruções sonoras. É um lugar que não se fixa, é a descida por onde continuamente se acrescenta a sujeira que faz parte de viver no pecado, e por isso é chamado de pântano da desconfiança. Pois quando o pecado se dá conta de sua condição perdida, muitos medos desencorajadores surgem em sua alma, e eles se congregam e acabam neste lugar, e é por isso que este terreno está em tão más condições. O conselho do Senhor, conhecimento mundano. Já andando sozinho, cristão, viu um homem se aproximando pela planície, e logo depois eles se encontraram. Aquele homem chamava-se Conhecimento Mundano, que vivia na cidade da Gestão Carnal, uma população muito grande, não muito longe da cidade de onde Christian veio. Este homem, ao encontrar Cristão, lembrou-se do que ouvira sobre ele, pois a saída de Cristão, da cidade da destruição havia causado grande impacto, não só na própria cidade, mas também em outros lugares. Olá amigo! Onde você está indo tão carregado? Carregado por sinal. E acho que mais carregado do que qualquer outra pessoa infeliz já esteve. Você me pergunta para onde estou indo. Vou para aquela porta estreita à frente, porque lá, segundo me disseram, eles vão me ensinar como me livrar desse fardo. Você tem esposa e filhos? Sim, mas este fardo me pesa tanto que já não os gozo como antes, e é como se não os tivesse. Primeira carta aos Coríntios 7 versículo 29. Quem ordenou que você continuasse neste caminho para se livrar de seu fardo? Um homem que me parecia muito importante e honrado, é chamado, pelo que me lembro, evangelista. Não aceite o conselho dele. Não há caminho neste mundo mais perigoso e problemático do que aquele que ele indicou para você, e você o verá se seguir seus conselhos. Você já teve alguma experiência, pelo que vejo, porque carrega a lama do pântano da desconfiança, mas aquele pântano é apenas o começo dos sofrimentos que aguardam aqueles que trilham este caminho. Ouça-me, sou mais velho que você, é provável que você encontre perigos, nudez, fome, espada, leões, dragões, escuridão e até a morte. Essas coisas são reais, tendo sido confirmadas pelo testemunho de muitos. Por que um homem deveria se arruinar tão tolamente ao ouvir um estranho? Posso indicar como obter o que você deseja sem os perigos que encontrará neste caminho. Sim, e a solução é fácil. Além disso, devo acrescentar que, em vez desses perigos, você encontrará segurança, amizade e contentamento. Senhor, por favor, explique-me mais. Pois bem, naquela aldeia mais adiante, cujo nome é Moralidade, mora um senhor chamado Legalidade,
homem de muito boa reputação e hábil em socorrer os que carregam fardos como o vosso, sei que ele teve muito sucesso e até conseguiu curar aqueles que perderam a razão por causa de seus fardos. A casa dele fica a menos de 1 quilômetro daqui, e se ele não está em casa, tem um filho, um jovem muito atencioso chamado Urbanidade, que pode te ajudar tanto quanto o próprio velho. Lá, eu digo, você pode encontrar alívio. E se estiver tudo bem para você, você pode mandar chamar sua esposa e filhos para virem para aquela aldeia. Há casas vazias lá e você pode alugar uma barata. Lá a vida é barata e você viverá com vizinhos honestos e dignos. Portanto, você deve visitar Legalidade e seu filho, Urbanidade, e eles o ajudarão, disse o senhor mundano. Ao ouvir isso, Christian ficou indeciso, mas logo raciocinou. Se o que esse senhor diz é verdade, devo seguir seu conselho, e ele perguntou: Senhor, qual é o caminho para a casa daquele bom homem? Você pode ver aquela colina alta à frente. A colina é chamada de Monte Sinai. Sim, eu vejo. Você tem que caminhar ao longo da encosta daquela colina, e a primeira casa que você encontra é a dele. Cristiano, então saiu de seu caminho para ir até a casa do Senhor, Legalidade, e pedir ajuda, mas quando chegou perto do morro parecia tão alto, e a parte da beira da estrada tão íngreme, que ele estava com medo de continuar em frente, temendo que a pedra caísse em sua cabeça. Portanto, ele parou sem saber o que fazer. Além disso, agora sua carga parecia mais pesada do que antes. Chamas de fogo também saíram da colina, e o cristão teve medo de ser queimado. Êxodo capítulo 19, versículos de 16 a 18. Ele começou a suar e tremer de medo. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Ele começou a se arrepender de ter seguido o conselho do Senhor, conhecimento mundano. Nesse preciso momento, viu aproximar-se o evangelista, e ao vê-lo corou de vergonha. Então, o evangelista aproximou-se ainda mais dele e, olhando-o com nojo, começou a argumentar com ele. Ajuda do evangelista. O que você está fazendo aqui, cristão? Cristão, sem saber o que responder, ficou calado. Então, ele continuou, evangelista. Você não é o homem que encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição. Sim, Senhor. Como é, então, que você se desviou tão cedo? Porque agora você está fora do caminho. Acontece que assim que passei pelo pântano da desconfiança, conheci um senhor que me convenceu de que na próxima aldeia eu poderia encontrar um homem que me aliviasse do meu fardo. Que homem! Seu comportamento era de um cavalheiro, e ele falou tanto comigo que me convenceu e aqui estou. Quem te disse? Ele me perguntou se eu tinha família e eu disse que sim. Mas, eu disse, estou tão sobrecarregado com esse peso nas costas que não consigo aproveitá-lo como antes. Aconselhou-me a apressar-me a descarregar a minha carga, e mostrou-me um caminho mais curto e melhor, e sem os obstáculos que há nesse caminho que o Senhor me indicou, Senhor. E ele me disse que o caminho que ele indicava me levaria à casa de um homem que é muito hábil em remover cargas. Eu acreditei nele, saí do outro caminho e vim para este. Mas quando cheguei a este lugar e vi como as coisas estavam, fiquei com medo. Eu não sei o que fazer agora. Pare um pouco.
Ouça as palavras de Deus. Ele disse, evangelista, mas o justo viverá pela fé, e se eu voltar, não agradará a minha alma. Hebreus capítulo 10 versículo 38. Cristão, portanto, ele ficou tremendo. Então o evangelista disse-lhe: Olha, não rejeites aquele que fala. Pois se aqueles que rejeitaram aquele que os advertia na terra não escaparam, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que os advertia do céu. Hebreus capítulo 12 versículo 25. Você começou a rejeitar o conselho do Altíssimo e a se afastar do caminho da paz, quase a sua perdição. Então, cristão, caiu quase morto a seus pés, exclamando: Ai de mim, estou perdido. Mas o evangelista, vendo-o assim, tomou-o pela mão, dizendo: Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não seja um incrédulo, mas um crente. Mateus, capítulo 12, versículo 31, João, capítulo 20, versículo 26. Com isso, o cristão se animou um pouco e se levantou tremendo, como havia feito antes na presença do evangelista. Então o evangelista continuou dizendo: O homem com quem você se encontrou é um tal conhecimento mundano, e é justamente chamado assim, porque ele só conhece a doutrina deste mundo. Primeira carta de João capítulo 4 versículo 5, por cuja razão sempre frequenta a igreja da cidade. Moralidade, em parte porque ama essa doutrina, porque evita a necessidade de crer na morte expiatória de Cristo. Gálatas capítulo 6 versículo 12. Por ser de natureza carnal, procura perverter meus caminhos, mesmo que sejam os corretos. Agora, há 3 coisas no conselho desse homem que você deveria odiar. Primeiro, aquele que te tirou do caminho certo. Segundo, seu esforço para fazer você odiar a cruz. Terceiro, o fato que te conduziu pelo caminho que conduz à morte. Ele continuou dizendo: a pessoa a quem você foi enviado para buscar alívio, cujo nome é legalidade, é filho da escrava que agora está em escravidão com seus filhos. Gálatas capítulo 4 versículos 22 a 27, e é, por mistério, este monte Sinai que você temia que cairia sobre sua cabeça. Agora, se ela e seus filhos estão em cativeiro, como você acha que ela pode libertá-lo de seu fardo? Ninguém jamais foi aliviado por ele, nem nunca será. Romanos, capítulo 3, versículo 20, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Portanto, este senhor, conhecimento mundano, é um impostor e seu filho, urbanidade, apesar de sua aparência irresistível, nada mais é do que um hipócrita, que não pode ajudá-lo. Acredite em mim, tudo o que você ouviu sobre aqueles dissolutos nada mais é do que um plano para afastá-lo da salvação, desviando-o do caminho que eu o coloquei. Hebreus capítulo 12 versículos 18 a 25. Agora, cristão, começou a amaldiçoar no momento em que encontrou conhecimento mundano, chamando-se 1000 vezes de tolo por seguir seu conselho. Ele também sentiu muita vergonha de pensar que os argumentos daquele senhor, que surgiu da carne, poderiam ter prevalecido sobre ele, tanto que ele havia se desviado do caminho certo. Feito isso, voltou-se para o evangelista, dizendo: Senhor, o que você acha? Ainda há esperança? Posso agora virar e ir para o portão estreito? Evangelista respondeu-lhe: Teu pecado é muito grande.
Porém, aquele que está à porta vos receberá, porque tem boa vontade para com todos. Apenas tome cuidado para não se desviar novamente, para que você não pereça no caminho quando o Senhor estiver irado. Salmo 2, capítulo, versículo 12. Cristiano, bate a porta estreita guardada pela boa vontade. Com isso, Christian começou a andar em bom ritmo, sem falar com ninguém. Ia como quem anda em terreno proibido, não se acreditando seguro até chegar ao caminho que havia deixado a conselho do conhecimento mundano. Então, depois de algum tempo, Christian chegou à porta em que estava escrito: batam e abrir-se-vos-á, Mateus capítulo 7 versículo 7. Então ele bateu várias vezes dizendo: posso entrar? Por fim, uma pessoa séria chamada Boa Vontade veio até a porta e perguntou quem era, de onde vinha e o que queria. Eu sou um pobre pecador oprimido. Venho da cidade da destruição, mas vou para o Monte Sião. Quero saber se ele vai me deixar entrar. Sim, vou deixá-lo, com todo o meu coração, ele respondeu. E dizendo esta boa vontade, ele abriu a porta. Ezequiel capítulo 33 versículo 11, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. E quando Christian estava entrando, a boa vontade lhe deu um puxão. O que isso significa? Perguntou o cristão. O outro respondeu: a pouca distância deste portão há um forte castelo, do qual Beelzebu é o capitão. Ele e seu povo atiram flechas naqueles que chegam a esta porta, para o caso de poderem matá-los antes de entrarem. Então, cristão, disse: estou feliz e tremo. Assim que ele entrou, o homem da porta perguntou quem o havia encaminhado para aquele lugar. Evangelista, me disse para vir bater, como eu fiz, e ele me disse que você, Senhor, me diria o que fazer. Tens diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, disse ele. Boa vontade, Apocalipse capítulo 3 versículo 8. Mas como você veio sozinho? Nenhum dos meus vizinhos via o perigo como eu via o meu. Mas ninguém o seguiu para persuadi-lo a voltar. Sim, tanto teimosa quanto flexível, mas quando viram que não conseguiam me convencer, teimosa, saiu com raiva, embora o flexível tenha me acompanhado por um tempo até chegarmos ao pântano da desconfiança, no qual, de repente, ambos caímos. Foi aí que meu vizinho, flexível, desanimou, e não quis continuar. Lucas capítulo 8 versículo 13. E então ele seguiu seu caminho e eu segui o meu, ele depois de obstinado, e eu em direção a esta porta. Infelizmente, pobre homem, ele disse, boa vontade. A glória celestial tem tão pouco valor para ele que não considera que valha a pena correr alguns perigos para obter assento circunflexo lá. É verdade que ele voltou para sua casa, mas eu também desviei o caminho para ir até a porta, persuadido pelos argumentos carnais de tal conhecimento mundano. Realmente não sei o que seria de mim ali se não tivesse tido um feliz encontro com o evangelista, enquanto ponderava deprimido, mas foi pela misericórdia de Deus que ele se aproximou de mim novamente, caso contrário eu não teria conseguido chegar até aqui. Esperar ansiosamente. Está vendo aquele caminho estreito? Bem, esse é o caminho que você deve seguir. Foi aberto pelos patriarcas, profetas, Cristo e seus apóstolos. É direto como uma regra.
Este é o caminho que você deve seguir. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então eu vi em meu sonho que Cristão perguntou se ele não poderia aliviá-lo de seu fardo, pois ele ainda carregava aquele peso e não conseguia encontrar uma maneira de removê-lo sem ajuda. Quanto à sua carga, contente-se em carregá-la até chegar a um lugar onde ela cairá sozinha. Dito isto, Cristão cingiu os lombos e preparou-se para o caminho. Boa vontade, disse-lhe que a pouca distância da porta chegaria à casa do intérprete, e que deveria ir até lá para lhe ensinarem coisas excelentes. Com isto, Christian despediu-se de boa vontade, que lhe desejou boa viagem e a companhia do Senhor. A casa do intérprete. Cristiano continuou o seu caminho até chegar à casa do intérprete, onde telefonou várias vezes. Finalmente alguém atendeu e perguntou quem ele era. Senhor, ele disse, Cristão, sou um viajante que veio da cidade da destruição e estou a caminho do Monte Sião. O homem que é o porteiro da porta de entrada desta estrada disse-me que se eu passasse por aqui me ensinaria as coisas excelentes, que seriam proveitosas para a minha viagem. O intérprete convidou-o a passar enquanto dizia: entra, eu vou te mostrar o que será lucrativo para você. Ela o pegou pela mão e o conduziu a uma sala muito grande e cheia de poeira, porque nunca havia sido varrida. Depois de examiná-lo por um tempo, o intérprete chamou um homem para varrê-lo. Assim que começou a varrer, a poeira subiu tanto que Christian quase sufocou. Então o intérprete pediu a uma empregada que estava por perto: traga água e borrife o quarto. Feito isso, foi varrido sem problemas. O que isso significa? Perguntou o cristão. O intérprete respondeu: esta sala representa o coração do homem que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. O pó é seu pecado original e sua corrupção interior que o contaminam totalmente. Quem começou a varrer no começo é a lei, mas aquele que trouxe a água e aspergiu a sala é o Evangelho. Como você viu, assim que o primeiro começou a varrer, a poeira subiu tanto que foi impossível limpar a sala e você estava prestes a sufocar. Também a lei, em vez de limpar o coração do pecado, dá-lhe vida, dá mais força e aumenta na alma, porque a lei expõe o pecado e o proíbe, sem poder apaziguá-lo. Romanos capítulo 5 versículo 20, e capítulo 7 versículo 9, primeira carta ao Coríntios capítulo 15 versículo 26. Ele continuou dizendo: e assim como você viu que a empregada borrifou o quarto com água, e assim tornou mais fácil varrê-lo, também quando o Evangelho entra no coração com suas doces e preciosas influências, ele vence o pecado e o subjuga, de modo que a alma é deixada limpa por meio da fé e, portanto, apta para o Rei da Glória habitar nela. João, capítulo 15, versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 9, Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26, Efésios capítulo 5 versículo 26. Também vi em meu sonho que o intérprete pegou Christian novamente pela mão e o levou a um lugar agradável, onde havia um magnífico e belo palácio, cuja visão encantou Christian muito e em cujos telhados ele também viu que algumas pessoas vestidas de ouro estavam passando. Aí ele perguntou: podemos entrar?
Então o intérprete o conduziu até o portão do palácio, onde ele viu uma multidão ansiosa para entrar, mas sem coragem de fazê-lo. A pouca distância estava também um homem sentado a uma mesa, não muito longe da porta, e tinha um livro e um tinteiro para anotar o nome de todos os que entravam. Ele também viu que a porta era guardada por homens armados, determinados a causar o maior dano possível a quem tentasse entrar. Agora, Cristão, estava um pouco confuso. Finalmente, quando todos começaram a se retirar, com medo dos homens armados, ele viu o ponto se aproximando, um homem que parecia muito forte que lhe disse: Senhor, escreva meu nome. Feito isso, ele desembainhou a espada, colocou um capacete na cabeça e, correndo para o portão, atacou os homens armados, que resistiram com fúria mortal, mas aquele, sem desanimar, continuou atacando e espancando, ferindo a muitos e recebendo ele mesmo vários ferimentos. Finalmente conseguiu passar por todos e, de espada na mão, entrou no palácio. Atos dos Apóstolos capítulo 14 versículo 22. Os que estavam lá dentro e andavam pelo telhado o receberam dizendo: Entra, entra. Glória você alcançará. Então ele entrou e estava vestido como eles. Então, Cristão, sorriu e disse: Acho que entendo o que isso significa. Deixe-me seguir meu caminho. Não, fique até que eu lhe ensine mais coisas, respondeu o intérprete. Ele pegou Christian pela mão novamente e o conduziu a uma sala muito escura, onde havia uma gaiola de ferro e um homem trancado nela. Seu nome estava regredido, e ele parecia muito triste. Ele estava sentado com a cabeça baixa, as mãos cruzadas e suspirou como se seu coração estivesse partido. O homem disse: Ele era um crente próspero e florescente aos meus olhos e aos olhos dos outros. Achei que estava qualificado para a cidade celestial e me deu alegria pensar que estaria lá. Lucas, capítulo 8, versículo 13. Tudo bem, mas o que você é agora? Perguntou o cristão. Sou um homem mergulhado no desespero, que me prende, como nesta jaula de ferro. E eu não posso sair, não, eu não posso. Mas como você acabou nisso? Como? Descuidando de mim mesmo, deixando de ser vigilante e sóbrio, dando rédea solta às minhas paixões, pecando contra a luz do mundo e a bondade de Deus. Para que você fez tudo isso? Para desfrutar dos prazeres e lucros deste mundo, eu me propus a me divertir muito, mas agora cada uma dessas coisas me corrói e me come como um verme ardente. Então disse o intérprete ao cristão: Não te esqueças dos sofrimentos deste homem, e que eles sirvam sempre de advertência para ti. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada Progresso do Peregrino, escrita pelo pastor João Bunyan, autor deste e de outros títulos famosos. João Bunyan nasceu em Elstow, Bedfordshire, Inglaterra, no ano de 1628, e morreu em Londres,
No ano de 1688, ele era um pregador batista britânico. Embora John Bunyan tenha concebido a sua obra sobretudo como um veículo de expressão das ideias religiosas do puritanismo, a verdade é que a clareza da sua prosa e as referências ao cotidiano fizeram dele um modelo para a literatura britânica posterior. Esta famosa história da jornada de um homem pela vida em busca da salvação continua sendo uma das alegorias de fé mais divertidas e brilhantes já escritas. Esta obra mais importante da literatura inglesa é hoje considerada a melhor alegoria explicativa da teologia e do pensamento puritano. O livro está profundamente imerso nas Escrituras, pois Bunyan era um estudante da Bíblia comprometido e persistente. Na próxima semana, convidamos você a nos acompanhar com novos capítulos desta série intitulada Progresso do Peregrino. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.